Olá a todos meus queridos amigos e amigas, como sempre assinantes desse fantástico canal, que eu sei que vocês estão aí tremendo agora olhando uma pessoa, o convidado de hoje. Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Vai contigo, Luciano! Já ia fazer a pergunta. O Felipe está empolgadíssimo, gente, porque hoje o nosso convidado é de uma simpatia, de uma sabedoria e de muita história. É extremo garbo e elegância. Não é isso, Bruno? É isso. Hoje, um grande dia, o dia que a gente entrevista uma lenda viva do Kung Fu no Brasil. É um grande prazer receber aqui essa lenda viva do Kung Fu no Brasil, mestre Dirceu Amaral Camargo. Mestre Amaral, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, fico honrado com esse convite e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Pessoal, então, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como sempre, eu tenho a grande honra de iniciar a rodada de perguntas e, geralmente, a nossa pergunta inicial, a minha pergunta inicial, é sempre para o nosso convidado contar um pouquinho da história. Só que um pouquinho da história do mestre Amaral vai levar uns 2 meses de programa. Então, mestre, eu queria que você contasse para os nossos espectadores aqui uma parte que o senhor pode chamar de importante na sua história. Qual foi o divisor de águas na sua história dentro do Kung Fu? Bom, Bruno, até parece brincadeira, mas eu não tenho um divisor de águas. Eu comecei simplesmente e já me decidi pelo Kung Fu, então não tinha dúvida, né? Quando eu conheci o Kung Fu, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu falei assim, olha, eu não sei bem o que é isso, mas é isso que eu quero para a minha vida. Então vamos lá, vai comigo, porque hoje a gente tem pergunta, hoje a gente vai puxar um pouquinho da história do Kung Fu no Brasil. Então, diante dessa sua certeza, mestre, quando foi que o senhor começou a treinar e como é que era o treino quando o senhor começou a treinar lá um rapagão assim como eu, assim, jovem, não como esses velhos meus colegas que estão aqui do lado, não. Sem dúvida, sem dúvida. Eu comecei meus treinos, não no Kung Fu, comecei com o Judô, porque naquela época a gente não tinha Kung Fu conhecido como tem agora. Então eu comecei fazendo Judô na cidade de Sorocaba e fui praticando, acho que dados de 1965 e tal. E quando foi em 1970, um colega falou, vou te apresentar para um mestre e você vai gostar do que você vai ver. E então nós fomos até uma chácara e lá eu vi algumas pessoas treinando Kung Fu com um mestre que eu acho que é um dos melhores pesquisadores de Kung Fu no Brasil, que é o mestre Marco Antônio Natali, e ele estava dando uma aula. Então, quando eu olhei aquele treino, eu olhei e falei, gente, o que é isso? Eu não sei o que é isso, mas é isso que eu quero. E aí, tratei com ele de poder continuar treinando Kung Fu. Então, foi essa meu primeiro contato com o Kung Fu. Amor à primeira vista. Mestre, o que o senhor acha, né, que causou esse encantamento e o que o senhor pode dizer, né, dentro do Kung Fu, do meio do Kung Fu, dessa vida Kung Fu, que continua te encantando até o dia de hoje? O que me encantou na época foi a infinidade de movimentos que o Kung Fu possui, né? Então eu imaginava que na minha cabeça, assim, eu teria defesa para todo e qualquer ataque, seria praticamente invencível. Então aquilo me encantou, aquela coreografia, aquelas defesas em sequência e a própria beleza do Kung Fu quando é feito de uma forma solitária. Então, houve um encantamento por aquilo. Falou, esse é o estilo perfeito que eu preciso para fazer uma luta. Então, isso me deixou, assim, deslumbrado com a arte marcial. E a pergunta que você fez agora, o que até hoje me encanta, é que essa infinidade de movimentos
me leva a uma infinidade de caminhos, inclusive o caminho da parte mental, filosófica, espiritual. Então, tudo isso me traz um encantamento tão grande que me mostra que existe uma continuidade do treino, mesmo quando não se faz um treino físico, mas ele tem uma continuidade na parte mental, filosófica, espiritual. Pessoal, recebendo aqui hoje o Mestre Amaral. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E, mestre, o senhor viveu vários momentos do Kung Fu no Brasil, né? Posso dizer, várias décadas do Kung Fu no Brasil. Qual é a diferença do Kung Fu quando o senhor começou a treinar e o Kung Fu que o senhor vê hoje? Sim, as diferenças são grandes, porque a época cultural também era diferente, né? O momento é diferente, a cultura é diferente, os costumes que as pessoas tinham era diferente. Eu sou daquela época que o pai chegava e dava uma olhadinha, você já ficava quieto, você já nem se mexia mais, porque opa, o pai falou, então a mãe falou, então você fica assim. Então era um costume, era uma época. Então o treinamento daquela época era bem diferente, um pouco mais agressivo, um pouco mais forte. E então essa parte, logicamente, com o tempo vem mudando. A gente tem observado que hoje em dia muitos dos treinamentos que a gente fazia eu não posso fazer hoje, que eu seria passivo de tomar um processo se continuasse com o treino dessa forma. A gente até tinha um jargão que a gente falava assim, né? Joga ele na parede, se grudar, presta. Né? Então, por quê? Porque o treino era duro e você tinha que forçar ao máximo o aluno. Hoje em dia, a realidade já não é bem essa. Hoje em dia, você não pode dar um tapa num aluno que esse aluno vai achar que é uma ofensa e vai querer te processar porque o processo não é esse, etc, etc. Mas, às vezes, para você chegar a um treinamento quase 100%, você precisa forçar o aluno a determinadas condições. E isso, hoje em dia, é passivo de uma conversa, é passivo de um acordo. Então, essas são as diferenças maiores que a gente encontra. Né? Antigamente, você tinha um acesso mais livre. É lógico que a gente era comedido no que fazia, mas a gente podia explorar um pouco mais. Ao passo que, hoje em dia, a gente já tem que tomar um duplo cuidado, a própria resistência física dos alunos já é outra, né? Os alunos, hoje em dia, não têm o mesmo treino que nós tínhamos. Nós nadávamos na poça d'água, nós nadávamos no rio, nós ajudávamos os pais na fazenda, então o trabalho era um trabalho pesado, o físico era outro, né? Então, se eu te contar aqui alguma coisa sobre a minha infância, era uma infância bem diferente. Então, o nosso físico era diferente. Então, quando se tinha um treinamento de Kung Fu mais arrojado, então nós tínhamos esse preparo. Hoje em dia, já não. Hoje em dia, a realidade é bem diferente. É passivo de um estudo em cima disso. Eu não queria nem falar isso, vai dar polêmica, mas é aquela velha frase que todo mundo já viu alguma vez em alguma rede social, é o raiz e o Nutella. Mas, mestre, o senhor, assim, teve muito sucesso, principalmente dentro da linhagem do Louva-a-Deus 7 Estrelas, né? E o senhor ficou muito famoso nos anos 80, a gente teve a oportunidade de conversar, né, previamente, e já conheci alguns trabalhos do senhor, tenho amizade com alunos famosos seus, né, que a gente ainda está buscando trazer aqui. Vocês sabem quem vocês são, eu estou de olho, eu liguei para vocês, eu passei o WhatsApp. Mestre, o senhor me contou uma curiosidade que acho que poucos sabiam. Esse homem, ele tinha uma academia aqui em São Paulo que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, parecia fila de boate no sábado à noite, tinha que pegar a senha para entrar. Mestre, conta um pouquinho dessa época aí, como é que era essa história? Tinha que pegar a senha para treinar. Sem dúvida, Luciano, sem dúvida. O pessoal pensa que isso é mentira, mas felizmente nós temos aí centenas de testemunhas aí na internet, muita gente pode comprovar o que eu estou falando.
A nossa escola ali na Consolação, em São Paulo, ela adquiriu um sistema tal que caiu no gosto do povo, né? Então, as pessoas queriam treinar e não tinha vaga para treinar. Então, foi instituído uma senha, uns papeizinhos num grampo lá de papel. Então, a pessoa chegava e pegava uma senha. E com aquela senha, ele podia treinar naquele horário que ele programou. Caso contrário, você só treinava mais tarde. Parece mentira, mas isso é verdade. Precisava da senha para treinar na Consolação. Tínhamos, em média, 600 alunos por hora. Mestre, me conta uma coisa. Uma lenda urbana, me disseram que aconteceu numa academia do senhor. Me disseram que certa vez um aluno entrou na academia, né, uma pessoa, um visitante, entrou na academia olhando para o alto. Assim, aí ele perguntou, cadê? O pessoal falou que quem treina Kung Fu voa? Eu queria saber se é isso mesmo. Eu não estou vendo ninguém voando aqui. É verdade? Isso aconteceu na academia do senhor ou não? Isso aí é história. Aconteceram muitas coisas, Bruno, muitas coisas mesmo. Só para você ter uma noção, eu tinha um amigo, depois ele se tornou aluno e se tornou amigo constante, né? Chama-se Cláudio Tessarotto. Esse cara é um cara muito legal, me incentivou a escrever um livro. E ele era muito entusiasta, muito alegre, quando interagia com as pessoas. E certo dia ele estava trabalhando com um aluno e estavam bolando uma cena de filme, né? Uma cena de filme. E eles foram fazendo essa cena, descendo a escada e saindo para a rua. E nesse momento ele bolou que tinha agredido o aluno. E o aluno estava todo manchado de sangue, grudado na parede, esticando assim, etc. e tal. E nesse momento, me entra uma mãe com uma garotinha querendo fazer matrícula na minha escola. Agora, o choque dela foi tão grande que eu tive que levar essa senhora lá para dentro e falar, escuta, senhora, isso não é real. Isso é uma cena de filme que estamos fazendo. Ela falou, pô, mas a minha filha vai passar por isso? Eu falei, não, senhora, a sua filha não vai passar por isso. Então, houveram muitas e muitas coisas desse tipo, Bruno. Pessoal, recebendo aqui hoje o Mestre Amaral. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Nossa, são muitas histórias, Mestre. Eu acho que realmente merecia um livro. A gente sempre comenta aqui no canal que nós temos entrevistados, às vezes, com histórias tão ricas, né? Só que no Kung Fu nós ainda somos muito setorizados em famílias. Então, às vezes, as histórias ficam com a gente, só para as pessoas que estão próximas e acabam se perdendo. Eu queria que o senhor contasse, eu acredito que nessa história toda, o senhor teve alguma história muito feliz e talvez alguma história muito triste ou decepcionante nessa caminhada. Eu queria que o senhor pudesse destacar uma história muito feliz que aconteceu com você e uma história muito triste. Se é que existem as duas, claro. Uma história triste, não é bem triste, mas é alguma falha nossa, né? Que posso apresentar minha culpa agora. Eu recebi uns irmãos para treinar na academia e esse irmão trouxe uma irmã e que ela apanhava do pai, né? Inclusive o pai bebia e batia na irmã. E certo dia a mãe desses irmãos e tal foi até a academia e ela falou assim, olha, seu Amaral, meu marido bebe, bate na menina, porque é adolescente, então uma dificuldade tremenda. Eu falei, bom, traz ele aqui, vamos conversar com ele, né? Aí ele foi até lá. Eu aproveitei o momento que ele estava bom e falei para ele, escuta, olha, isso não é papel de homem, de pai, que é isso? Eu te ajudo, mas vamos parar com isso, né? Aí eu falei, você topa me obedecer em certas coisas? Ele falou, sim. Eu falei, então, é o seguinte, você vai comprar a bebida, vai beber na sua casa
E quando a sua mulher falar para, para. E aí você vai parando e vai fazendo tudo que tem que fazer para você melhorar, tá bom? Tá bom. Aí, na hora de sair, ele falou para mim assim, o senhor reza para mim? Eu falei, rezo, sem dúvida. Acontece que ele saiu e eu confesso, esqueci desse fato. Esqueci desse fato. Mas acontece que 3 meses depois, ela voltou e falou assim, senhor Amaral, queria agradecer muito aí as suas orações, porque o meu marido parou de beber. Então, né, quer dizer, uma história triste, mas com final feliz. E logo algum tempinho depois, ele veio a falecer, mas melhorou no seu sistema, né? Então, essa foi uma história triste, embora tenhamos um final muito feliz, embora eu tenha esquecido, mas o Deus que está em mim não esqueceu. Então, o que aconteceu foi um fruto bom. E outro ponto que eu posso deixar registrado aqui é que eu não consegui salvar um aluno. Esse aluno, ele veio a tirar sua própria vida e a mãe dele ligou para mim para dar notícia. E ela me deu a seguinte notícia, olha, seu Amaral, o meu filho fez isso e tal, e tal, e tal, mas ele deixou um bilhete que as únicas 2 pessoas no mundo que era boa para ele, era eu e o senhor, mas isso não foi suficiente para manter ele aqui. Quer dizer, então, é extremamente triste, mas, ao mesmo tempo, deixa a gente feliz, porque ele tinha a gente como uma lembrança especial, né? Nós não fomos tão espertos a ponto de perceber isso e segurar isso, entende? Mas o ponto bom era que eu e ele éramos considerados 2 pessoas boas. Esse é o ponto mais triste da coisa. E eu não falei do ponto feliz, ele tinha Pode perguntado... continuar, mestre. Então, agora, o ponto mais feliz não dá para se parar num ponto, né? Nós temos milhares de pontos felizes, né? Então, o ponto feliz, eu acho que é no seguinte, de você ter encontrado uma maneira de melhorar as pessoas e verem que elas progridem, que elas vão para frente, que acontece. Então, tinha algumas coisas, como, por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha um sujeito que estava diagnosticado com câncer e ele disse para mim que a felicidade dele seria ver as filhas crescerem, casarem, mas que o médico tinha dado 6 meses de vida para ele. E aí, então, eu falei, o que eu falo para uma pessoa que tem 6 meses de vida? Eu falei para ele, olha, você troca de roupa e vamos treinar. Aí ele falou, mas eu vou morrer. Eu falei, eu também vou morrer. Então, o que a gente faz? Vamos treinar. Então, a gente treina, morre treinando, tá bom? E tá, tudo bem. E aí foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, foram 3 meses. Ele falou, escuta, já passaram 3 meses. Eu falei, o que você quer? Você quer terminar o treino e morrer? Ele falou, não. Eu falei, então continua treinando. Mas eu não preciso passar no médico? Eu falei, só se você quiser. Aí passaram-se 6 meses. Aí ele falou, e agora, como é que fica? Eu falei, não sei, vamos continuar treinando. Aí ele falou assim, mas não é bom ir no médico? Eu falei, para quê? Para você dizer para o médico que já passaram 6 meses e não morreu ainda? Pede uma data para ele, para você morrer? Ele falou, não, só para registrar isso e tal. Eu falei, tá bom, então vai no médico. Aí ele foi no médico e, milagrosamente, ele não tinha nenhum câncer mais a ser registrado. O médico disse, olha, eu não acredito em milagre, mas se existiu existiu com ele, porque ele estava realmente destinado à morte. Então, esses são os pontos mais felizes que a gente encontra nessa jornada. O mestre tem, assim, tanta história, assim, toca, né, emociona uma história dessa. Eu queria saber quanto tempo mais, assim, é uma pergunta só puxando, mas eu tenho a minha pergunta de fato, tá, gente? Quanto tempo esse homem que ia morrer continuou treinando ainda? Eu não sei dizer se ele continua treinando, mas até recentemente ele me encontrou na academia do Cifu Serra
e ele estava bem, as filhas casaram, ele viu as filhas casarem, já é avô, e até 2 anos atrás ele estava muito bem. Quer ver? A gente tinha que trazer o final da história, né? Senão ia ficar todo mundo, e aí? O senhor tocou no nome, né, do Mestre Serra, assim, como o senhor também, vários outros nomes treinaram contigo, né, o teu Daniel Tomizaki também, nós Sim. temos o Mestre Wagner Irineu também, né? O que esses 3 nomes, assim, eu gostaria de focar nesses 3 nomes, né? É difícil a gente ficar falando, mas são alunos famosos seus, né, que a gente tem repercussão no meio também. O que o senhor pode dizer que eles agregaram na sua vida e o senhor conseguiu agregar de fato, assim, muito legal na vida deles? Olha, eu acho que o primeiro é uma pergunta extremamente complexa, uma pergunta difícil, mas eu acho que, à primeira vista, o que chamou a atenção foi a marcialidade, né? A marcialidade. A marcialidade acho que encantou a vida deles, né? O segundo ponto, que eu também fui militar muitos anos, então, mais marcialidade, educação, disciplina, paciência, perseverança, eu acho que tudo isso trouxe. E depois, de certa forma, um exemplo, né? Porque a gente procura sempre ser o exemplo daquilo que você faz. Então, eu acho que eu era para eles um segundo pai com algumas coisinhas a mais. E eu acho que desse exemplo é que vieram a continuidade deles e desenvolver o que desenvolveram. E eu fui tão feliz nessa jornada que eu compreendi em 1990 que a gente não cria filhos para ficar com você, você cria filhos para sair pelo mundo. Em 1990, nós fizemos a Copa Kung Fu 90 com o famoso Dani Hu, e foi a melhor Copa do Brasil naquela época. E nessa Copa, eu disse para todos eles, falei, olha, vocês treinaram comigo mais de 10 anos, agora vocês podem seguir a vida de vocês e vão em frente. Por quê? Porque eles tinham que desenvolver a capacidade deles, não podia ficar na minha cola, né? Então, se eu fizesse um contrato com eles na época, eu seria um dos maiores cabeças do Kung Fu no Brasil, mas eu não podia cortar a capacidade de cada um deles. Tanto é que o Tomizaki foi para os Estados Unidos, o Barbosa foi para os Estados Unidos, o Serra também fez negócio com os Estados Unidos, e assim por diante. Eu não podia cortar isso. Então, eu liberei eles em 1990, na Copa 90, onde o mestre Lee entregou um certificado para eles, tudo e tal. Então, acho que essa liberação também contribuiu para que eles pudessem exalar a capacidade deles e tornarem-se as pessoas que se tornaram, né? Hoje em dia, eu sou muito grato porque eles têm a mim como se fosse o pai deles. Oh, que incrível, né? Engrandecedor, mestre. Mestre, eu tenho certeza que muita gente quer ouvir do senhor também algumas palavras sobre o Kung Fu Louva-a-Deus, né? O senhor é um grande conhecedor do Kung Fu Louva-a-Deus e a gente queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, né, das características, algumas características e qualidades do Kung Fu Louva-a-Deus 7 estrelas e do Alun também. Olha, essa trajetória do estilo é uma trajetória polêmica. Inclusive, eu vi aí outro dia o Sifu Guerreiro falando sobre o Alun. Eu concordo plenamente com o depoimento dele, entendeu? Concordo plenamente com o depoimento dele. Mas, no meu caso, o estilo Louva-a-Deus, ele veio por acaso, porque eu comecei a desenvolver o estilo Garra de Águia e por uma polêmica de família, de estilos, etc, etc e tal, foi dito assim, vamos ensinar para ele o Louva-a-Deus e tal. E, então, eu peguei o estilo Louva-a-Deus como se fosse um segundo estilo, né? E esse segundo estilo, mal eles sabiam que ia fazer um sucesso tremendo, né? Porque o problema não é o estilo, o problema é o que você ensina com o estilo, né? Até hoje, Bruno, até hoje,
as pessoas ligam para mim e falou, olha, Amaral, foi a melhor época da minha vida, eu não sei o que você fez, mas foi você que me colocou na linha. Então, é o que você ensina com estilo. Eu só vou ilustrar um pouquinho aqui um fato. Uma garota foi convidada por um aluno meu, que era filho de um general. Esse aluno era viciado, e esse aluno estava em processo de deixar o vício. E trouxe essa aluna, e esse aluno foi o primeiro punk de São Paulo, se não um dos primeiros punks de São Paulo. Cabelo espetado, colorido, bota, parafuso e tal. E eu estava na porta da academia e ele trouxe essa garota, toda penteada, cabelo esticado, colorido, parafuso, bota, etc. e tal. E ele falou, olha, o meu amigo aqui me trouxe para a sua escola. Eu, naquela época, a gente era um pouco mais agressivo, né? Eu disse assim para ela, falou, não posso te aceitar aqui, não. Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu sou militarista, meu regime é marcialidade mesmo, e esses costumes que vocês têm não bate conosco, não é por aí. Então, desculpa, mas não dá. Aí ela, inteligentemente, ela foi até o bar do seu João, ali na esquina, penteou o cabelo, abaixou o cabelo, tirou a bota, tirou tudo, colocou um chinelinho e arrumou toda a roupa, pôs na bolsa o resto das coisas dela e veio e olhou para mim e falou, agora eu posso entrar? Eu olhei para ela e falei assim, agora você pode. E entrou. E ela se tornou aluna. E anos depois eu acompanhei ela com a mãe dela, que também teve um câncer, nós acompanhamos, etc. e tal. Mas, décadas mais tarde, eu comprei um terreno numa cidade do interior e fui registrar esse terreno. E quando eu olhei o nome, eu falei, eu conheço essa pessoa. Aí eu falei para a menina, falei, escuta, fala para a doutora fulana de tal que o Amaral está aqui. Ela falou, olha, ela não vai atender, a juíza é muito ocupada. Eu falei, fala para ela. Aí, quando a mulher soube, veio lá, abriu, me atendeu com um sorriso no rosto e falou na frente de todo mundo, se não fosse você, eu não seria uma juíza hoje. Então, Bruno, esse é o ponto, não é o estilo. O estilo é importante, muita gente fala do estilo. O estilo tem isso, estilo aquilo, o estilo tem isso. O estilo é apenas um caminho. Depende do que você faz com aquilo. Então, até hoje, fica o segredo aí que eu não vou contar agora, né? O segredo, o que você ensina junto com o estilo. Mas continuando sobre o estilo, eu percebi que o louva-a-Deus é um estilo muito rico, muito brilhante. E eu não queria ficar só com aquele estilo do meu mestre. Ele passou para mim muito bem. Eu acredito que o mestre Liu Winkai é um dos melhores técnicos do Brasil, entendeu? Ele me passou estilo, sou grato a ele muito por isso, mas eu queria continuar a trajetória, conhecendo outros estilos. Então, eu fui para os Estados Unidos, conversei com o mestre Brendan Lai, conversei com o mestre Champui, conversei com muitos outros mestres do louva-a-Deus, inclusive no Canadá, tem um mestre, deve estar com seus 90 anos aí agora, e também do estilo louva-a-Deus. Então, é muito rico. Eu falei assim, é muito rico para eu ficar num estilo só, numa cabeça só. Vamos ver o que tem as outras. E eu pude notar muita coisa interessantíssima, inclusive na questão técnica, mas eu não sei se eu posso comentar agora ou ficaria muito extenso a resposta. Por favor, mestre, comenta agora, todo mundo quer ouvir. A gente percebe que, em alguns estilos, o pessoal dá muita atenção para a sensibilidade, né? Sensibilidade. Inclusive no Tissal, que é praticado no Tai Chi Chuan, né? A sensibilidade. E o louva-a-Deus, pelo menos até onde eu estudei, esse é um dos pontos mais fortes que existe, porque você pode contra-atacar uma pessoa sem que você esteja olhando para ela. Né? Você tem a sensibilidade. Devido aos toques dos pulsos, você sente. Então, ali você sente a intenção da pessoa e você consegue desviar e contra-atacar. Né? E essa sensibilidade é tal, Bruno, que as pessoas vão chamar a gente de mentiroso. Mas é verdade, entendeu? Essa sensibilidade é tal que chega um ponto que você não precisa estar conectado para você sentir o que a pessoa faz.
Se a pessoa mexer um dedão do pé dentro do sapato, você percebe. Isso é real. Se não fosse real o que eu estou falando, eu pergunto, como que o Shifu Paulo poderia cortar uma banana na boca do outro com a espada afiada com o olho vendado? Então, se ele consegue fazer isso, a gente consegue perceber o sujeito que mexe o dedão do pé dentro do sapato. Então isso é o ponto do estilo que leva a coisas maiores. Isso que me encanta. Pessoal, recebendo aqui hoje o Mestre Amaral. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E olhe para o relógio. Shifu Bruno, o homem que faz obras em casa e faz com que seu som fique estranho. Esse mesmo rapaz que compra shampoo para a calvície, mas como vemos, de nada adianta. Shifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Para constar que eu estava lá na China, isso em 2006, eu passando pelo mercado e eu vi um anúncio do shampoo do Jack Chan. E aquele shampoo, ele aparecia o Jack Chan lutando e tal, e ele colocava o shampoo na cabeça e o ti dele florescia pelo corpo. Eu comprei esse shampoo e deu uma invertida, né? O ti cresceu muito e o cabelo caiu demais. Na realidade, devia estar lá embaixo, assim, efeito somente no povo chinês. Povo chinês. Mas, infelizmente, né, nosso tempo está acabando, vamos ter que marcar uma segunda. Dá para fazer uma última pergunta, rapidinha, Felipe. Mestre, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos espectadores que galgam, né, esse caminho do Kung Fu. Muitos visam chegar à faixa preta, outros visam chegar a mestre. Eu queria que o senhor falasse se há uma ou mais de uma características que o senhor considera fundamentais para alguém ser chamado de mestre. Olha, esse título é importante e ao mesmo tempo não é. Porque, vamos dizer, mestre é qualquer pessoa que ensina outra pessoa a ser um pouco melhor na vida, né? Então, uma pessoa num local pobre que ensina alguém a ler e escrever, ele já é um mestre. Agora, precisa ser analisada essa palavra mestre, porque ela precisa vir associada a um merecimento muito grande por parte daquele que se diz mestre. Então, é preciso que a pessoa procure saber se realmente ele é um mestre. Porque não existe escola de mestre. Não existe nenhum órgão que possa dizer assim, você é um mestre. As pessoas que acham que você é um mestre, porque você já fez várias coisas, né? Então, acho que as pessoas têm que olhar mais para ser. Procura ser. Não procura o título. O título virá com o passar do tempo, né? Procura ser. E é isso que nós precisamos. E você falou do incentivo às pessoas. Gente, o Kung Fu é uma ferramenta magnífica para o ser humano. Entretanto, vou deixar uma lacuna aqui. O Kung Fu não é tudo. O Kung Fu ainda falta uma parte. E essa parte está relacionada à parte mental, filosófica, espiritual. Então, precisa que as pessoas se unam, façam isso que nós estamos fazendo aqui agora, de vocês me receberem tão bem e a gente poder conversar, discutir o assunto, enfim, fazer realmente acontecer alguma coisa boa. Quando as pessoas pararem para se reunirem em prol de uma coisa boa, então o Kung Fu estará cumprindo com o seu papel de melhoria do ser humano. Então é isso. Eu que agora desaprendi a tirar o mute do meu microfone, mas queria, desde já, agradecer imensamente ao Mestre Amaral pelas palavras, pela disponibilidade. Agradecer aos nossos espectadores, sempre filhos assíduos, e peço que vocês convidem papai e mamãe, o primo, sobrinha, talvez os vizinhos, também amigos, para se inscreverem em nosso canal, e muitas novidades virão. Não é isso, Lu? Eu estava aqui emocionado.
continuo emocionado com as palavras do mestre, principalmente por essa última pergunta. E depois dessa, eu passarei a estudar muito, mas muito, muito mais para participar desse programa, porque perguntas como essa de Shifu, Luiz Felipe, é só aqui nesse canal, que a gente não tem medo de fazer a pergunta certa, e todo mundo ouviu a maior verdade de todas já dita nesse programa. Essa história de título não é a gente que se dá, não. É um merecimento. E assim, eu sempre falo uma coisa para os meus alunos: não fique esperando isso, não. Vai levando a vida, toca, faz o teu melhor. Vai acontecer. Eu tenho uma frase que eu brinco assim: é esperar sem esperar. O dia que vocês descobrirem o que é esperar sem esperar, vocês vão ter o seu reconhecimento, mas isso só se você suprimir muito o seu ego. Não é isso, Bruno? Perfeito. É isso aí. E queria finalizar aqui deixando para todos os espectadores, né, uma citação do mestre Amaral, hoje aqui, né, em referência àquele momento em que ele treinava aquele paciente de câncer lá terminal, 6 meses de vida. Ele disse algo que eu acho que ecoa e é muito simples, mas a verdade, o segredo está nas coisas simples, né? Põe o uniforme e vamos treinar. Põe o uniforme e vamos treinar. Mestre, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muito. Parabéns. Foto final, mestre, dá um sorrisão. Obrigado, até a próxima. Valeu. Até a próxima, gente. Um abraço, tchau.